assistiu, ou até vocês, depois quiser reassistir, né, rever essa aula, ter essa oportunidade para poder consultar esse material. E aí, no caso, né, a questão que eu selecionei para a gente poder falar sobre homeostase é a questão 103, né, do Enem de 2020, do caderno que a gente tem. E aí o título dessa pergunta é o seguinte: água demais pode fazer mal e até matar. E em uma consulta, em uma cultura obcecada pela hidratação, é possível sofrer uma overdose de água. Quem disse isso é Coco Ballantyne. E aí vamos ver aí os dados são apresentados para a gente. Que a água é essencial para a vida, todo mundo sabe. O líquido constitui 66% do corpo humano, está presente no sangue, nas células, além de preencher os espaços, né, entre eles. O corpo perde água a todo momento, por meio do suor, da urina, das fezes e da expiração, né, outras formas de rotas de fuga da água. Restabelecer os estoques é essencial, mas a reidratação também pode ser excessiva, ou seja, né, você perde e aí para colocar pode ser que esse repor pode ser que aconteça algum excesso. Uma overdose de água pode ser fatal. No começo de 2007, uma mulher de 28 anos de idade, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, morreu após participar de um concurso de uma rádio para ver quem conseguia tomar mais água. Após ingerir 6 litros em apenas 3 horas durante a competição, cujo prêmio era um videogame Nintendo, essa moça, né, a Jennifer Strange, ela vomitou, foi para casa com uma terrível dor de barriga e morreu de intoxicação por água. Né? E aí um estudo de 2005 da New England, que é o jornal New England Journal of Medicine, né, jornal de medicina lá da Nova Inglaterra, revelou que cerca de 1/6 dos maratonistas desenvolveram algum grau de hiponatremia ou a diluição do sangue que acontece quando se bebe água demais. Olha que perigo, hein, gente? Então, de acordo com o texto anterior, apesar de a água ser indispensável para os organismos, a opção A, o indivíduo deve consumi-la sempre em quantidades abundantes, mantendo assim o corpo hidratado. Opção B, o organismo tem mecanismos compensatórios que regulam a homeostase nas situações de desequilíbrio. Opção C, a reposição hídrica deve ser feita atendendo exatamente a demanda necessária à manutenção da homeostase. Opção D, as atividades físicas extenuantes, aquelas que a gente gasta muito, corrida, pedalada, capinar um lote, podem levar o organismo a desenvolver a diluição do sangue. E a opção E, a intensa sudorese leva à perda de solução hidrossalina do organismo, comprometendo a homeostase. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu peguei uma outra questão que também fala de homeostase, que aí a gente mata esse assunto para a próxima aula a gente já ir para um outro repertório da biologia. E aí, essa questão é a 124, e ela começa assim. Sarah Smith, de 42 anos, sofria com dores de cabeça e má digestão. Tanto o médico quanto o nutricionista indicaram o consumo de 3 litros de água por dia para que o corpo funcionasse melhor. Decidiu apostar na ideia e registrou as mudanças. Então a Sarah foi lá e falou, não, deixa eu ver isso aí, vou fazer e quero anotar. 4 semanas depois, estava se sentindo melhor e o marido e os amigos disseram que ela parecia 10 anos mais jovem, com menos manchas e marcas de expressão no rosto. E aí, no caso, né, a partir desse texto, pergunta-se: a melhora no funcionamento do organismo da Sarah evidencia que essa substância, a água, é fundamental para né, rigidez das estruturas esqueléticas, constituição de moléculas proteicas, manutenção de reações metabólicas, orientação dos impulsos nervosos, e a opção é anabolismo de substâncias tóxicas. Então, eu vou tentar, né, a partir do conteúdo nosso, eu vou estar passando um pouquinho sobre esse assunto para a gente ver se a gente consegue responder essas duas questões. Beleza? Então, o que é a homeostase? A homeostase é um processo de autorregulação
por meio do qual sistemas biológicos tendem a manter sua estabilidade para se ajustarem às condições ótimas de sobrevivência. Em resumo, quer dizer que a homeostase é um processo, né? Então acontece alguma coisa dentro de um ser vivo que vai tentar manter o equilíbrio ali para o coração funcionar, o coração bater, bombear sangue para o rim, né? E o pulmão está funcionando, e o cérebro está funcionando, o intestino está funcionando. Tudo isso para funcionar de uma forma padronizada, né? De uma forma que está ajustada para a sobrevivência, isso é a homeostase. Esse corpo está em homeostase. Esse organismo se encontra nesse processo autorregulatório, onde as coisas estão funcionando como elas devem acontecer. E aí, dentro do conceito, né, de homeostase, a gente tem um balanço de massas, né? Que seria esse balanço de massas? Então, toda entrada, para acontecer um equilíbrio, tem que ter uma saída equivalente. Então, a mesma quantidade que é ali, vamos pegar ali embaixo da figura do moço, né? Então, lei do balanço de massa, embaixo tem lá o que é o balanço de massa. O balanço de massa é a massa existente no corpo, então, o osso, os músculos, as veias, a pele, todos os tecidos, tudo isso em peso, isso é massa, né? Mais a entrada ou produção de metabólitos. Então é pensar que bebeu água, comeu comida, que tem água, tudo isso é entrada de produtos que vão gerar outras coisas que vão também somar nessa massa existente do corpo. Menos a excreção ou a remoção metabólica, né? Então, a urina e as fezes são excreções do corpo, tudo aquilo que entra é processado e tem que sair o excesso. Então, o balanço de massa é o peso da pessoa, com seus órgãos, tecidos, tudo mais a água e a comida que esse indivíduo consome, menos o que é descartado, tanto em forma de urina, de fezes, também como reação metabólica, que de certa forma vira fezes e urina ou suor, né? Isso também é um fruto dessa questão da homeostase, né? Desse equilíbrio do corpo. E aí, a imagem mostra para gente que a entrada por exemplo, né, a entrada de comida ou de água é através do intestino, dos pulmões, a pele também absorve, né, a água do organismo, e a saída ela acontece através do processo de excreção, que é feito pelos rins, pelo fígado, pelo pulmão, pela pele. E essa produção metabólica pode gerar metabolismo que podem gerar novas substâncias. Né? Tanto que é aquilo que a gente já falou em várias aulas. Né? O pão, que vira amido, que quebra e vira açúcar, e esse açúcar vai virar uma molécula que pode ir lá para o cabelo, para a unha, para o dedo, para qualquer lugar. Na homeostase, existe um conceito que é o fluxo de massa. Né? Nesse processo de equilíbrio do corpo, tem esse fluxo de massa que acontece através da ingestão de alimentos e de água, do metabolismo, né, que é como que essa água e essa comida se transforma em produtos que são para a gente, que vão virar célula, que pode virar algum tecido, a casquinha do machucado, tudo isso, né, que a gente produz, que é o metabolismo, e a excreção, que é o excesso. Então, o excesso de água vira urina, o excesso de alimento vira fezes. Então, são esses três processos que a gente chama de fluxo de massa que basicamente compõem a homeostase. Esse quadro aqui, eu não vou entrar em detalhes dele, eu acho que é bom para vocês terem, para depois vocês consultarem. Todos os sistemas que a gente tem, né, desde o respiratório até o sistema músculo-esquelético, então só estou falando do primeiro e do último ali, e tudo que acontece, alguns rins, alguns órgãos, alguns tecidos, até alguns hormônios, que precisam ou estão relacionados com esses sistemas para acontecer ali as três fases, né, que é da ingestão, do metabolismo e por baixo a excreção, beleza? E aí a frase desse slide, que eu acho muito interessante, é essa, que é a homeostase, a capacidade de manter a condição do estado interno, ou seja, né, tudo dentro da pessoa de forma estável. Então, porque isso vai interferir na temperatura, vai interferir na absorção de nutriente,
vai interferir no controle mesmo de água, né, através de suor, urina, lágrimas, saliva, tudo isso. E aí, pensando em organismos que estão fazendo essa homeostase. E aí elas sofrem, vou falar do ser humano, né? A gente sofre aí duas características que podem interferir na nossa homeostase. As mudanças externas e as mudanças internas. Por exemplo, num dia muito quente, né? Então a gente está vendo aí que está tendo essas questões do aquecimento global. Por que é tão perigoso subir 2 graus? Igual o pessoal fala, né, os ambientalistas, as correntes que defendem o aquecimento global, falam que é muito perigoso para a espécie humana, né, e também para a natureza, subir de 1 a 2 graus, 2,5 graus a temperatura da Terra. Porque a temperatura é um fator que interfere diretamente nos seres vivos. A gente transpira, né? É uma forma de regular o calor corporal é através da transpiração. Porém, quando a gente transpira, a gente está perdendo água. Então, a água que a gente bebeu, ela está saindo, e se sai mais água do que entra, isso vai gerar um balanço errado, que o corpo sai da homeostase. Então, essa é uma situação, por exemplo, de mudança externa. Já a mudança interna, ela ocorre por vários fatores, desde um problema de saúde, uma febre, uma infecção, onde, por exemplo, a temperatura do corpo vai esquentar, né? A febre é um mecanismo que a gente tem, natural, biológico, que faz com que a gente, através de esquentar a temperatura do corpo, pode ser que consiga matar alguns micro-organismos. E aí eu vou fazer o link lá com o aquecimento global. A temperatura humana é mais ou menos 36 graus, né, que é um indivíduo sem estar com febre. Se o indivíduo tem 38 graus, 39 graus, isso já é estado febril, né? Porém, essa variação de 36 para 39, por exemplo, ou seja, 3 graus, consegue às vezes matar alguns organismos que podem estar fazendo mal para a gente, né? Alguns vírus de gripe, alguns patógenos que podem estar causando alguma debilidade na gente. O simples fato do corpo subir a temperatura já mata esses micro-organismos. Então, pensa no planeta Terra esquentando 1,5 graus, o que vai acontecer com um monte de organismo? Pode ser que muitos morram, e pode acontecer algo que é o que os cientistas têm muito medo, que é aumentando a temperatura vai descongelar algumas calotas polares, vão descongelar muitas áreas, regiões, principalmente do norte global, né, ali Rússia, Canadá, essas regiões mais congeladas, que se derreter pode vir à tona vários fungos, bactérias, vírus que estão lá congelados e que a gente não sabe como que vai ser essa interação desses organismos, desses micro-organismos com a gente, né, com os humanos, com os animais, com as plantas. Então, assim, o próprio aquecimento global de 1 grau, 1,5 graus ali, já pode mudar toda uma dinâmica que está relacionada à homeostase dos seres que vivem na Terra. Mas voltando aqui para o slide, né, então, indo para essa parte rosa. A mudança interna resulta da perda da homeostase, né, que é esse exemplo que eu dei da febre. Né? Um indivíduo em febre, ele não está mais em homeostase. Ele já saiu desse estado, está acontecendo alguma perturbação ali. E aí, para compensar, o organismo ele tem duas formas de compensar essa situação, né? essa falta de homeostase. Que pode ser tanto quando ele faz uma compensação bem sucedida. Então, vou usar o exemplo da febre. O indivíduo está em febre, mas aí ele se cobre, toma um chá, não fica exposto ao frio, fica num ambiente quentinho, passa algumas horas ali, a febre passa. Então, o próprio organismo já resolveu ali o que tinha que resolver, não tomou remédio nem nada, isso sem remédio, tá, gente? Então, tomar um chá de boldo, alguma coisa natural, se cobrir, ficar, né, usar álcool na testa, enfim, não usar remédio. O próprio corpo volta. Então, isso é uma compensação bem sucedida, que quer dizer que esse indivíduo está em condições boas de saúde. Porém, quando ocorre uma falha nessa compensação para o corpo voltar para a homeostase, isso significa que tem ou uma disfunção ou uma doença. Aí a pessoa, o animal, a planta, enfim, tem que procurar, né, ou um médico, ou um veterinário, ou um agrônomo, para poder ver o que está acontecendo com esse ser vivo, porque ele não está na homeostase dela. Então, ou é doença ou é alguma disfunção.
Vamos para exemplos aí práticos, né, de fatores internos e fatores externos, embora eu falei um pouquinho deles aqui, né, mas aqui é mais os efeitos que cada um desses fatores tem em algumas situações. Falando de fator interno, a gente tem que lembrar da célula, né, que é uma integração dos processos fisiológicos. Então, a célula que faz a união de todos os processos para a gente, né, porque conjunto de células gera um tecido, conjunto de tecido gera um órgão. Mentira, perdão. Conjunto de células forma um órgão, né, conjuntos de órgãos, ele pode ser que formem tecidos, mas tudo isso parte de células. Então, células são a unidade básica do organismo, elas possuem diferentes funções, e muitas funções são específicas. Existem vários tipos de célula, por exemplo, a célula do olho é diferente da célula do cabelo. Né? A célula do cabelo é completamente diferente da célula do neurônio. Então, cada parte aí tem sua peculiaridade, mas todas elas consomem oxigênio, fazem liberação de energia para as suas funções acontecerem e também fazem liberação de metabólitos por excreção. Metabólito é o produto de ligação que aconteceu ali, de transformação metabólica, por exemplo, produção de proteína, né? Então, quando a gente toma vacina, por exemplo, da Covid, o que está acontecendo? A gente está pegando um pedaço do material genético do vírus, né, do hospedeiro da doença, e esse pedaço que não faz mal para a gente, não causa problema nenhum para a gente, o nosso corpo ele pega ele e identifica que é parte de um problema maior e começa a produzir anticorpos. Os anticorpos são proteínas, que são frutos de um metabolismo que aconteceu. Então o corpo reconheceu que tem um organismo, uma parte de um organismo estranho, já manda um sinal para o corpo para começar a produção de proteína, e isso tudo é o metabolismo. Para começar a liberação de proteína que vai fazer os nossos anticorpos existirem para se ligar na coroa, né, do coronavírus ali e impedir com que ele entre na célula e infecte a célula. Né? Então, todo esse processo, o processo, no caso, dessa nossa segurança, é um processo metabólico. Aqui, para tentar exemplificar, né, já que a gente está falando de água, as questões estão falando de água, um bom exemplo para a gente pensar, né, o balanço de massa e a homeostase, e agora falando do ambiente externo, é pensar nesse desenho. Então, a gente tem um balde de água que está sendo jogado, por exemplo, num galão bem maior que ele, e esse galão tem um furo embaixo que dá para sair essa água. Pensando na homeostase, é pensar assim, que a velocidade de água que está sendo jogada é a mesma velocidade de água que está saindo, na mesma quantidade, na mesma proporção, no mesmo tempo. Então, se em um minuto entra, né, sei lá, 2 litros de água nesse galão, vai sair em um minuto, por baixo, 2 litros de água. Isso é um exemplo, né, e sempre mantendo esse nível constante, ó, que é algo interessante também, porque é pensar que a água dentro do organismo, as células são pacotes, né? Elas são envelopadas, que é o nome que a gente fala, que a membrana plasmática faz isso. Então precisa de ter uma quantidade, né, um nível constante de água ali, para manter esse equilíbrio. Esse seria um exemplo muito bacana para a gente pensar na ideia de um balanço de massa que gera essa homeostase. Falando um pouquinho da ingestão, então, de água, né? Ingestão hídrica. A água, existe a água como bebida e existe a água, existe a água metabólica, que é uma água que ela está dentro da gente, né? A gente vamos parar, enfim, senão eu vou atropelar aqui, mas vou trazer uns dados, que uma grande parte de nós é água, certo? E a gente não bebe essa quantidade toda de água por dia, por exemplo, para repor. A gente bebe uma quantidade aí, que é o ideal de 2 a 3 litros por dia. Então, no nosso corpo, a gente tem tanto a água que a gente bebe, quanto a água que existe na gente. E aí, a gente pode perder água através do quê? Da urina e das fezes, no trato respiratório, né? Que é quando a gente inspira, né? Isso aqui que eu acabei de fazer, está saindo água aqui também. Está saindo gás carbônico, mas está saindo molécula de água também. E através da pele, que é a transpiração.
E aí vamos falar um pouquinho de como que está essa distribuição dos líquidos no organismo, né? E aí dos animais, em grande maioria. Falando dos seres humanos, em específico, a água corporal da gente, as mulheres, vocês mulheres, né? Roberta e Luísa, aproximadamente 50% do peso de vocês é água, mais ou menos. E aí, nós homens, né, a média mais ou menos de 60% do nosso peso é de água. Sendo que essa diferença ela varia para se a pessoa ela é jovem, né, se ela é idosa. Por exemplo, os obesos, as pessoas obesas vão tender a ter uma quantidade de água. E aí eu não vou saber dizer se é maior ou se é menor, porque tem essa relação com gordura, né? Então tem todo um contexto que faz com que esse 50%, 60% não seja regra, não. Não é regra, não. Isso aí é uma média para todo mundo. E aqui é um esquema mostrando como se a gente pegasse, por exemplo, um pedaço do braço e fizesse um corte lateral. Então, se a gente viesse aqui e cortasse isso aqui meu, né, de uma pessoa, e aí a gente olhasse, e aí nesse corte pegou, nessa parte rosa, é uma veia, essa parte azul é entre a veia e, por exemplo, o músculo. E aí, porque né, no corpo tem os espaços, né? Nada é colado uma coisa na outra. Sempre tem uma membrana ali, tem uns espaços. Que é onde a gente vai conseguir visualizar até onde tem água, né? Então, no rosa ali, essa parte de dentro do vaso sanguíneo, que é o que a gente entende por sangue, né? Nada mais é que o plasma, né? O plasma sanguíneo. Então, é água. O plasma sanguíneo é composto por água. Dentro desse plasma sanguíneo, por exemplo, a gente tem as células do sangue, né, que são as hemácias, por exemplo, que são as células vermelhas, os leucócitos, que são as células brancas, ou também os nossos os linfonodos, né, as células linfáticas. Enfim, então tudo isso está diluído lá dentro do vaso sanguíneo, no plasma, que é o que a gente chama de sangue. Se a gente sair dessa veia, né, desse vaso sanguíneo, que é uma veia, então se a gente vem para o lado de fora dele, vai ter água, que é o líquido intersticial, que ele está entre a veia e entre, por exemplo, o próximo tecido que vai vir, que nesse caso aqui, vamos pensar que é um músculo, essa parte mais clara, com as bolinhas azuis dentro, vamos pensar que é um músculo, né? Então saiu da veia, bem do ladinho dele já tem um músculo. Porém, tem esse espaço entre esses dois. E tudo isso é composto por água. Por quê? O músculo, dentro da célula, tem água, né? A célula vai ter o núcleo, os complexos de Golgi, os ribossomos, todas essas estruturas, porém elas estão envoltas numa superfície que é aquosa, que também tem água. E aí a gente fala que é leque, né, que seria esse líquido extracelular, e o líqui, o líquido intracelular. Eu estou falando aqui, está embaixo do plasma, a palavra as caixinhas plasma, líquido intersticial e líquido intracelular. Embaixo dessas caixinhas vai ter as setinhas, né? Vai ter LEC, leque, que é líquido intercelular, e a LIC, que é do lado, né? Também, ó, a LIC, embaixo do líquido intracelular, que é no caso, é a sigla para líquido intracelular. E a membrana celular ali, dividindo, né? Que é aquilo que eu comentei com vocês. Aqui a gente vai ter uma distribuição dos solutos nos compartimentos líquidos do corpo. O que são solutos? Sódio, potássio, tudo aquilo que a gente falou na última aula, lembra? O sódio, potássio, cálcio, magnésio, tudo isso que fica circulando, vamos dizer assim, né, no nosso corpo, para uma célula pegar, outra célula descartar, tudo isso são solutos que vão incorporar, que vão compor esses líquidos do nosso corpo. Tanto que esse gráfico aqui traz a concentração de sódio nos líquidos intracelular, né, e extracelular, o potássio ali, ó, o K+, a segunda coluna que vocês estão vendo, que o C é até maior, né, bem maior do que o P e o I,
é a concentração de potássio nesse tipo de célula. Então, a gente vai encontrar mais potássio nas células intracelulares, no líquido da célula intracelular. O sódio, a gente já vai ver o sódio mais ou no plasma sanguíneo ou no líquido intersticial, fora da célula. O cloro, né, que é a terceira coluna, o Cl-, a mesma coisa. A gente vai encontrar mais cloretos, íons cloretos, no plasma sanguíneo ou no líquido intersticial, que é aquele lá que fica entre a célula, né, fica pro lado de fora da célula. E a gente vai ter carbonato, que é o HC3-, né, o íon carbonato, em baixa concentração nos 3 lugares. E algumas proteínas e ânions maiores, a gente vai encontrar tanto no plasma em pequena quantidade, quanto no líquido intracelular em muita quantidade. Né, que as proteínas, igual, por exemplo, eu dei o exemplo da proteína do coronavírus, né, que é aquela que liga lá na coroa do vírus e impede o vírus dele entrar na célula, porque aí não vai ter não vai acontecer a ligação, né, da parede celular com a espícula do vírus e o vírus vai conseguir entrar. Né? O que essas proteínas, os anticorpos fazem é se ligar na proteína do vírus e o vírus não consegue entrar na célula. E aí, nesse caso, tem uma grande concentração desse tipo de proteína no líquido intracelular, dentro da célula. Vamos voltar então para as nossas perguntas, que aí a gente vamos ver se dá se a gente consegue responder essas perguntas a partir do que a gente, né, aprendeu aqui hoje. Vocês acham que é válido ler a pergunta toda de novo, ou eu só leio leio o enunciado ou só leio a pergunta? Porque qualquer coisa, às vezes, lendo a pergunta. O que vocês acham? Quero ouvir de vocês, que às vezes eu posso estar sendo chato lendo a pergunta de novo. Pode ler a pergunta de novo? Vocês preferem que eu leia ela toda? Ou só leio tipo, de acordo com o texto anterior? Eu vou ler o texto, que aí pode ser que a gente reflita, né? Porque às vezes a resposta está no próprio texto. Então, né, vamos praticar aí essa leitura. Então, ó, né, a água demais pode fazer mal e até matar. Né? Então, nessa cultura obcecada pela hidratação, é possível sofrer uma overdose de água. Que a água é essencial para a vida, todo mundo sabe. O líquido constitui aí aproximadamente 66% do corpo humano e está presente no sangue, nas células, além de preencher os espaços entre eles, que é aquele espaço Qual que é o nome ali? Deixa eu ver. Aqui. Interstical, que é o segundo quadrinho, o interstical. Então, né, que é quando o enunciado está falando lá, que pode preencher os espaços entre eles, né, entre as células e entre também o sangue. O corpo perde água o tempo todo, né, por meio do suor, da urina, das fezes e da expiração, entre outras rotas de fuga. Restabelecer os estoques é essencial, mas a reidratação também pode ser, mas também a reidratação pode ser excessiva. Uma overdose de água pode ser fatal. No começo de 2007, uma mulher de 28 anos, lá na Califórnia, morreu após participar de um concurso de uma rádio para ver quem conseguia tomar mais água. Após ingerir 6 litros de água em apenas 3 horas durante a competição, cujo prêmio era um videogame Nintendo, Jennifer Strange vomitou, foi para casa com uma terrível dor de cabeça e morreu de intoxicação por água. Um estudo de 2005 do New England Journal of Medicine revelou que cerca de 1/6 dos maratonistas, a galera que corre aí, ó, corre a São Silvestre, corre lá naquela lá da Pampulha, isso é muito grave, gente. Que 1/6 dessas pessoas desenvolvem algum grau de hiponatremasia, né, que no caso, a hiponatremia. É quando o sangue fica diluído. Né? Você bebe tanta água que você dilui seu sangue.
É o que acontece quando se bebe muita água. Então, de acordo com o texto anterior, apesar da água ser indispensável para os organismos, opção A, o indivíduo deve consumi-la sempre em quantidades abundantes, mantendo assim o corpo hidratado? Ou o organismo tem mecanismos compensatórios que regulam a homeostase nas situações de desequilíbrio? Ou a reposição hídrica deve ser feita atendendo exatamente a demanda necessária à manutenção da homeostase? Ou a letra D, as atividades físicas extenuantes é muito forte, né? Atividades que exigem muito energia para ser realizada, podem levar o organismo a desenvolver a diluição do sangue. Ou a última opção, que é a opção E, né, que se, no caso, a água seria indispensável para os organismos, devido à intensa sudorese, leva à perda de solução hidrossalina no organismo, comprometendo a homeostase. O que vocês acham? Qual que é a opção? Essa até eu foi difícil para mim. Essa eu tive que pensei de novo, marquei uma resposta errada, fui lá ver o que tinha acontecido, até eu entender. Vocês estão aí, gente? E aí, Roberto, você chuta? Gente, chuta que aí a gente vai debatendo aqui, que a gente vai vendo se a gente acerta mais uma pro Enem. E essa questão eu vi que tem muitas parecidas com essa no Enem. Luísa, quer chutar? Chuta aí. Eu acho que eu vou nascer. Você vai nascer? Tá. Vamos ver o que a Luísa fala. E aí, Lu, o que você acha? Você vai de A, você vai de B, você vai de D? Massa. Ó, Roberto, você teria conseguido uma questão no Enem com essa resposta sua. Porque essa é a resposta certa. É a resposta C. A reposição hídrica deve ser feita atendendo exatamente à demanda necessária à manutenção da homeostase. Sabe que horas que eu falei disso na apresentação? Eu tentei pegar alguma coisa para ver se ajudava, né? Aquele quadro da água, com a água, o galão e a outra água saindo, né? Saindo. Aquele exemplo ali é a representação dessa resposta, né? Por quê? Vamos passar rapidinho nas questões para a gente ver por que não são as outras. A opção A fala assim: o indivíduo deve consumi-la, a água, sempre em quantidades abundantes, mantendo assim o corpo hidratado. A gente acabou de ver que não é isso. Se a gente beber muita água, a moça lá deu overdose de água. Então, não é isso. Não tem que ficar bebendo a água, consumi-la de forma abundante. Não tem nada de abundante, não. É dentro de um padrão. Que é, né, 2 litros, 3 litros por dia. Então, durante o dia ainda. Não é beber isso de uma vez, não. Opção B. O organismo tem mecanismos compensatórios que regulam a homeostase nas situações de desequilíbrio. Situação de desequilíbrio que a gente viu é uma febre, é o passar mal, é uma situação de calor extremo. Então, quando né, tá muito calor, o fato da gente suar é uma forma de controle, né? Isso é um controle da homeostase, mas não é o que aconteceu aqui. A moça foi lá e bebeu 6 litros de água em 3 horas. Então, isso não foi uma coisa natural que veio e o corpo foi lá e tentou regular. Não. Então, não se aplica essa questão B. Isso aí é só para casos eventuais, lá na natureza, a gente da casa da gente com calorão, ou um dia muito frio, enfim. Não é a B. A questão D, que foi a que a Luísa comentou, né? No caso, Luísa, a D fala assim: as atividades físicas extenuantes podem levar o organismo
a desenvolver a diluição do sangue. Sim, isso é verdade. Certíssimo essa questão. Porém, quando a gente olha assim, ó, de acordo com o texto anterior, ou seja, falando lá da história da mulher, apesar de a água ser indispensável para os organismos, as atividades físicas extenuantes podem levar o organismo a desenvolver a diluição do sangue. Sim, acontece isso, mas não é de acordo com o texto anterior. De acordo com o texto anterior, o que a gente viu é que água em excesso mata as pessoas. Então não tem relação, por exemplo, com atividade física. E aí fica a dica: o Enem sempre faz isso. Das 5 questões, 2 aparentemente estão certas. E aí a gente precisa de ir naquela que é a certa. A certa em que sentido? No sentido do que está sendo perguntado para a gente. Essa resposta está certa, é isso mesmo, mas não é o que foi perguntado para a gente. Então, ó, isso aí, gente, é para qualquer uma dos grupos lá, língua portuguesa, matemática, física, sempre é assim. 2 das questões sempre são certas, mas uma que é a resposta certa, tá? E aí, no último caso, né, que a letra E, a intensa sudorese leva à perda de solução hidrossalina do organismo, comprometendo a homeostase. Sim, né, o excesso de suor faz com que aconteça, só que aí não tem uma perda da solução hidrossalina. Na verdade, a solução fica hidrossalina, né, por conta dessa concentração de sal, então não é a resposta é. E aí vamos para a nossa última questão, né? A Sarah Smith, de 42 anos, sofria com dores de cabeça e má digestão. Tendo médico, né, tanto o médico quanto o nutricionista indicaram um consumo de 3 litros de água por dia para que o corpo dela funcionasse melhor. A gente viu aqui que a água faz o corpo funcionar melhor, a gente precisa disso, né? Então ela decidiu apostar na ideia, registrou as mudanças, tudo bem. 4 semanas depois, ela estava se sentindo bem melhor e tanto o marido quanto os amigos disseram que ela parecia 10 anos mais jovem, né, com menos mancha no rosto, expressão e tudo mais. Então, a melhora no funcionamento do organismo da Sara, da mulher, evidencia que essa substância é fundamental para, opção A, rigidez das estruturas esqueléticas, letra B, constituição de moléculas proteicas, opção C, manutenção de reações metabólicas, letra D, orientação dos impulsos nervosos, e a letra E, anabolismo. Agora é com vocês. Vamos ver se vocês garantem. E aí, Roberta, hoje você sai daqui garantindo o Enem 100% de acerto? Eu boto. E você também, Luísa. Você tinha acertado muito nas últimas aulas. Então, assim, agora é o momento. Desculpa, te cortei, Roberta. Ah, mestre, estou pensando. Pensa aí. Nós temos um minutinho aí. Tenta lembrar, eu vou dar uma dica para vocês. Tenta lembrar de uma palavra que eu falei bastante na apresentação, que é o processo que uma coisa transforma em outra, que os seres vivos fazem isso, né? Que a gente come, aí quebra, aí o organismo absorve o que precisa, descarta o que. Tá aí, tá por aí, tá por esse caminho aí. O que vocês acham? Ó, vamos tentar analisar. Ela tomou água, né? Na verdade, ela tomou a quantidade de água que era o recomendado, né? E aí ela percebeu uma melhora na pele. Se melhorou a pele dela, provavelmente melhorou coisas lá dentro, né? Porque vamos pensar assim, a água entra na nossa boca, da boca vai para a garganta, da garganta
o intestino, enfim, rim. E aí vocês concordam comigo que para melhorar fora tem que ter melhorado dentro? Porque o corpo não vai melhorar a pele sendo que ele não melhorou coisa lá dentro. Não faz nem sentido. Então, provavelmente melhorou, o intestino dela voltou, né, passou a funcionar melhor, provavelmente ali, né, o pulmão começou a receber mais água, o cérebro deve ter recebido mais água. Então foi acontecendo algumas coisas, ó, a palavra é essa, foi acontecendo nananana, que a água foi fazendo esse processo de conseguir fazer essa distribuição, né, dos nutrientes, provavelmente até os hormônios melhoraram. E aí, que processo que é esse que fez com que o que ela comia, por exemplo, foi lá direitinho para os lugares onde precisava de ir, as células encheram de água, né? Porque essa questão da aparência está muito ligado a isso, né? Então, as células do rosto provavelmente ficaram túrgidas, né? Com água dentro, uma quantidade legal que dá essa firmeza na pele. Mas tudo isso começou lá dentro e depois que apareceu na pele. O que vocês acham que é esse processo que faz isso? Que aí é a resposta da questão. Ah, eu vou na B. Você vai de B? Tá. E você, Lu, o que você acha? B ou E? Massa. Então vou começar então pela B. Constituição de moléculas proteicas. Tá. A água, não, ela não faz a construção de moléculas proteicas. As moléculas proteicas, a proteína, né, as moléculas de proteína, elas são feitas na água. Então precisa de ter água, né? Começa por aí, tem que ter água. Vai ter os reagentes, então molécula de tal coisa, um pedaço de DNA, um pedaço de RNA. Vai ter as enzimas, que são tipo os aceleradores para as coisas se juntarem, né, e formar a proteína. Então a água ela participa mais como o meio onde a estruturação de moléculas proteicas acontece. Então, assim, a água ela tem uma participação, vamos dizer, secundária. Ela não é componente de uma proteína. Então, por aí. A letra D, orientação dos impulsos nervosos. Os impulsos nervosos, eles são orientados lá numa rede do axônio, né? Então, a gente tem o neurônio, né? A célula do neurônio, a célula do axônio, e aí tem uma relação entre elas ali onde elas ficam pertinho uma da outra, e aí tem um negócio que chama sinapse, né? Que é onde um impulso elétrico é despertado ali na célula do neurônio, que passa para o axônio, que faz o que a gente que é esse movimento que faz a gente ver, pensar, escutar, né? São essas ligações muito rápidas. Então, a orientação nos impulsos nervosos, ela também se dá na água, e não pela água. Né? Seria mais nessa ideia de tá tudo ali imerso na água e está acontecendo. Então, não é nem a B, nem a D. A resposta certa nesse caso é a letra C. Manutenção de reações metabólicas, que é aquilo que eu falei, olha, a aula, eu falei muito essa palavra, metabólito, metabolismo, reações metabólicas, porque é isso. A água, ela vai ter uma função primordial, nesse caso dessa mulher, por exemplo, por quê? Ela bebeu água. Quando ela bebeu água, ela primeiro foi água para as células dela, já começa por aí. As células dela tiveram como produzir coisas. Então, as enzimas, as proteínas que estavam ali dentro da célula, conseguiu ter ali um espaço para conseguir fazer o metabolismo, metabolizar as coisas. Que todo o processo de metabolismo ele reverte em produção de novas coisas para a gente. Tecido, unha, cabelo, trocar as células, renovar as células da pele, célula da mão, quando a gente machuca. Tudo isso para voltar ao normal, vamos dizer assim, ou para crescer, é fruto de metabolismo. E o metabolismo só acontece na água, que é aquilo que eu falei lá da proteína, né? Tem lá uma enzima,
tem lá um precursor de uma proteína, que é uma molécula menorzinha, por exemplo, um pedaço de açúcar, um pedaço de glicose, e aquilo se junta na água e acontece lá a magia para o negócio funcionar, vamos dizer assim, simplificando bastante. Então a resposta certa seria essa, a C. Ela melhorou a pele dela porque ela bebeu água, aí ela melhorou lá dentro, então ela melhorou o rim dela, melhorou o fígado dela, melhorou provavelmente o intestino dela, ela deve estar pensando melhor, porque foi água para o neurônio para fazer as conexões que a Luísa pensou, né, na opção D, que está certíssima mesmo. Porém, esse efeito da pele melhorar, ficar bonito, é porque as células dela estão túrgidas, tem água dentro. Então, conseguiram até fazer o efeito de desintoxicação, que a água tem esse poder de desintoxicar manchas da pele da gente. Por conta disso, né? Se a célula tem água e ela está trabalhando ali a mil, bonitinha, até limpeza a célula faz. Que a gente tem tem uns micro, umas estruturas dentro da célula, acho que são os lisossomos, que eles são responsáveis por fazer limpeza. E aí a limpeza disso mesmo, até de limpar a mancha de pele. Então você vê como que o nosso organismo é complexo e é muito perfeito, né? Tudo funciona se a gente ajudar ele, beber água, comer. Ele funciona de forma maravilhosa. E seria isso. Seria isso, Roberto e Luísa. Espero que vocês tenham, assim, ficou alguma dúvida dessa aula? Tem alguma coisa que eu possa estar tirando disso? Se ficou alguma dúvida para perguntar, porque esse tema eu acho ele muito gostoso, né? E é água. A gente bebe água, é bom a gente saber o que acontece com a gente quando a gente toma água, né? E eu queria ouvir de vocês, se ficou alguma dúvida. A gente pode perguntar, tá? Não precisa ter vergonha, não, se tiver ficado. Igual na última aula, foi maravilhoso aquelas dúvidas suas, porque eu já fui pensando aqui e refletindo, tanto que mudei, né? Não sei se vocês viram, eu mudei um pouquinho o estilo também. Tirei mais os slides, para a gente poder ter mais imagem, pensar mais sobre questões em cima de imagem. Obrigado, Luísa. Que bom que você gostou. E se caso não tiver nenhuma dúvida, fica aqui meu agradecimento. Fica o convite para a aula de inglês na quarta-feira, se vocês tiverem interesse, para poder, né, pegar pelo menos algum conteúdo para ajudar ali na leitura das questões. E se não, a gente se vê mais para frente. Tá bom? Fica aqui meu muito obrigado pela presença de vocês. E pega essa última aula aí, aproveita, porque amanhã é feriadão, pra vocês poderem descansar, ó. Se possível, né, descansar um pouco. Então, muito obrigado, viu? E aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp.